E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje eu vou fazer um vídeo especial para aquela galera que vai fazer vestibular de medicina SESMAC aqui das Alagoas, tá certo? Galera que tá trabalhando aí literatura direcionada para a medicina SESMAC. Olha só, eu fiz um apanhado das últimas provas do vestibular de SESMAC e eu posso passar esse apanhado para vocês, certo? Passar esse feedback para vocês. Veja só, todas as provas do vestibular SESMAC, eu fiz uma contabilidade e um quadro, que eu acho que eu até posso colocar esse quadro aqui para vocês. Eu vou pedir para o Thiago colocar aí como imagem, tá certo? Vou mandar para ele vai aparecer aqui como imagem, você vai poder fazer uma análise desse quadro e direcionar os seus estudos para essa provinha que já é esse final de semana, tá certo? Então, olha só. No SESMAC, os principais conteúdos que caíram são esses que nós vamos comentar agora, dando uma diquinha esperta para que você não perca muito tempo no dia da prova, tá certo? Ó, Tomás Antônio Gonzaga caiu 2 vezes já, 2 vezes. Eu vou comentar somente aquilo que caiu mais, tá certo? Tomás Antônio Gonzaga caiu 2 vezes. Tomás Antônio Gonzaga é de que época literária? Do arcadismo. Arcadismo é século XVIII, fortemente influenciado pelo iluminismo, por isso que ele tem tendências racionais. É a poesia neoclássica, tá certo? Aquela poesia bucólica, em que nós temos a valorização do campo. Então, momentos de vida campestre, é o pastor desejando uma vida em contato com a natureza, e muita paz e muita harmonia. Então, isso é Castro Alves. Isso é Tomás Antônio Gonzaga, autor do arcadismo. Ele é autor de uma obra chamada Cartas Chilenas. Ele é autor de uma obra chamada Marília de Disseu. Qual a diferença? Cartas Chilenas é uma obra satírica, que foi feita para criticar o governo de Minas Gerais na época. E Marília de Disseu é uma obra lírica, em que o autor expressa sentimentos do pastor Disseu para a pastora Marília. O pastor Disseu é o pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga, ou seja, ele mesmo na vida real, e a Marília representa a sua noiva também na vida real, que seria a Maria Joaquina Doroteia Seixas Brandão, ok? Esse é o Tomás Antônio Gonzaga, poesia da época da mineração, Minas Gerais, ok? Outro tipo de tema que caiu bastante, e aí caiu com autores variados, caiu 2 vezes com Castro Alves, caiu com José de Alencar, é o romantismo, tá certo? Então esse aí é pulverizado, então vai ter que lembrar de um monte de coisa. Ó, poesia romântica é a poesia que domina o século XIX, poesia que tem produção em prosa e produção em forma de poesia, tá certo? Poesia não, época literária que tem produção em prosa e produção em forma de poesia, tá certo? A produção poética é dividida em 3 gerações. Na primeira geração, o índio é o destaque. E aí o grande destaque como autor será Gonçalves Dias. Poesia nacionalista, poesia indianista, também fez poesia amorosa. Na sua poesia amorosa, o caso amoroso não se concretiza, tá certo? Ou porque a mulher é casada, ou é porque ela é de classe social superior. Já a poesia do mal do século, que é a segunda geração, é aquela poesia mais pessimista, poesia byroniana. Essa geração é ultra romântica, ou seja, o sentimentalismo é extremo deles. E aí eles buscam muito na morte a evasão para os seus problemas em vida, já que são pessoas que não conseguem se resolver em vida. Destaque para Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Já a terceira geração é a geração mais social, mais politizada, conhecida como geração Condoreira. E aí o grande nome é Castro Alves, o poeta dos escravos, que já caiu por 2 vezes no vestibular de SESMAC, a obra de Castro Alves, tá certo? Então a poesia de Castro Alves é uma poesia pública, uma poesia que foi feita não somente para reivindicar a abolição da escravidão e a proclamação da República, mas também para difundir o progresso, a busca pela leitura como formas de libertação do ser humano. Poesia condoreira não é poesia abolicionista, é poesia libertária. O que libertar o homem pode se inserir nessa poesia. Fez poesia amorosa também, professor? Fez. Só que a sua poesia amorosa é uma poesia de cunho erótico. Então, por enquanto que na primeira e segunda geração o caso amoroso não se concretiza, na terceira geração se concretiza com Castro Alves. Isso aí na poesia. Quando a gente fala de prosa, aí a produção vai ser diferenciada. Por quê? Porque a poesia é dividida em gerações poéticas, primeira, segunda e terceira. Já a prosa é dividida em temas. E aí nós tivemos na produção em prosa romance urbano, romance regional, romance histórico e romance indianista. O romance urbano focaliza os costumes da burguesia do Rio de Janeiro. O romance regional focaliza o homem do interior. O romance histórico retrata o passado brasileiro de maneira idealizada para gerar o sentimento nacionalista e o indianista coloca o índio como nosso herói nacional. O grande destaque dessa produção será José de Alencar, autor de obras de todas essas tendências. Produção urbana, Senhora, Lucila. Produção regional, o gaúcho, o sertanejo. Produção histórica,
A Guerra dos Mascates, As Minas de Prata, Produção Indianista, Iracema, o Guarani. Então ele é o maior nome do nosso romantismo porque ele se destaca em todas as tendências do romance romântico. É uma grande pedida, José de Alencar, para esse vestibular, ok? Saindo dessa etapa, pessoal, a gente pula para o modernismo, porque o modernismo em sua segunda fase, ele aparece em destaque nas provas do vestibular do SESMAC. Por quê? Porque eles, inclusive, indicam lá no edital que você faça um estudo diferenciado para os autores nordestinos. E como você sabe, a segunda fase do modernismo é a fase do romance de 30. E esse romance tem principalmente qualidades regionalistas nordestinas. É nesta etapa que se destaca Graciliano Ramos, autor alagoano, Raquel de Queiroz, autora cearense, Zé Lins do Rego, paraibano, Jorge Amado, baiano. Ou seja, esses autores utilizaram seus livros, que são romances da época de 30, com o objetivo de denunciar os problemas sociais do seu tempo. Por que denunciar? Porque eles são de qualidade neorrealista e neonaturalista. Então, coisas do realismo, como por exemplo, a crítica social, a verossimilhança, a contemporaneidade, a análise psicológica dos personagens, coisas do naturalismo como o animalismo, estarão presentes nas obras desses autores. Lembre de Graciliano Ramos, que é autor alagoano, e aí por ser alagoano ele cai com mais frequência. Então, ó, Graciliano Ramos, profundamente pessimista, linguagem concisa, vai logo direto ao assunto, não faz muitos rodeios, é um autor frio, objetivo, é um autor que faz uma profunda análise psicológica dos seus personagens. Quando falamos em Graciliano Ramos, temos o autor das obras de ficção, Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, mas temos também o autor das obras autobiográficas, que tem a ver com a própria vida dele, Infância, Memórias do Cárcere e Viagem, tá certo? Lembrando somente de alguns temas frequentes dos outros autores. Raquel de Queiroz, cearense, nasceu no sertão do Ceará, então vai reproduzir essa coisa, da seca, sertão, cangaço. O 15 é obra dela. Zé Lins do Rego é da Zona da Mata Paraibana, então, a Paisagem de Engenho, Zona da Mata, Usina, vai aparecer frequentemente na obra dele. E Menino de Engenho é uma obra desse autor. Já o Jorge Amado é natural de Itabuna, morou muito tempo em Ilhéus. E aí então ele viveu naquela área que é conhecida como a Costa do Cacau, ou seja, zona cacaueira da Bahia. Então a paisagem do cacau, das fazendas, a luta pela posse de terras ali é um tema frequente na obra do autor. Aí você lembra das obras como, por exemplo, Terras do Sem Fim, e aí então até aquelas de costumes que viraram filmes e novelas e fizeram muito sucesso, como Gabriela, Cravo e Canela, ok? Esses são os autores da prosa que chamamos de romance de 30. Mas na poesia tem um outro destaque, que é um destaque alagoano. Na poesia de 30, nesse mesmo período da segunda fase do modernismo, nós teremos Jorge de Lima, que é autor daqui de Alagoas, um dos destaques dessa fase. Ele é natural, pessoal, de União dos Palmares, e na obra dele nós teremos uma forte influência dessa condição histórica, porque a coisa a ideia do zumbi, certa luta pela liberdade, o quilombo dos Palmares, as crenças, os costumes serão bem presentes na obra do autor nessa fase mais regional dele. Essa fase regional dele é chamada fase dos poemas negros. Depois ele foi viver um tempo no Rio de Janeiro, abraçou uma poesia católica que é conhecida como uma poesia em Cristo, tá certo? Aí ele escreveu um livro em parceria com Murilo Mendes, que inclusive é considerado seu principal livro, chamado Tempo e Eternidade. E a última fase de sua produção moderna, estou citando ele como autor moderno da segunda fase do modernismo, ok? Ele vai ter tendências surrealistas, que é a fase em que ele escreve Invenção de Orfeu, ok? Invenção de Orfeu é uma obra que é um épico, é um texto narrativo em forma de verso que imita Camões, tá certo? É uma obra autobiográfica. Só que, ó, lembre, eu falei dele como moderno, mas antes de ser moderno, ele também escreveu alguns textos de tendências parnasianas. O primeiro livro do Jorge de Lima é um livro intitulado 14 Alexandrinos, que é formado somente por sonetos. E os sonetos são composições poéticas que não tem nada a ver com o modernismo. Então, ó, ele primeiro foi parnasiano para depois virar o grande poeta modernista alagoano, ok? Então, essa é a minha dica, ó. Tenho certeza que a obra, a prova do SESMAC vai passar por esses conteúdos. Romantismo, Tomás Antônio Gonzaga, modernismo, romance e poesia. Temos 2 autores alagoanos aí de destaque que são muito frequentes nessas provinhas. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Boa prova para vocês. Detonem nesse vestibular. Curtiu o vídeo? Compartilha nas suas redes sociais. Se inscreve no nosso canal. Valeu. Tchau. Boa prova, galera. Até mais.